físico. Quantas vezes nós dirigimos carros e andamos 10, 20, 30 quilômetros e de repente o nosso eu entra em cena e se pergunta: puxa, como é que eu cheguei até aqui, hein? Vocês não têm essa experiência? Nós não reparamos, não tomamos ciência de quantos carros atravessamos, de que manobras nós fizemos. O gatilho da memória e as janelas da memória produziram um espetáculo que auxiliou você a movimentar, a dirigir, a coordenar a sua vida. Claro que eles são maravilhosos, mas também causam transtornos. Uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado, de repente ela deu uma palestra brilhante para uma plateia grande, ou então teve uma reunião de trabalho em equipe e com segurança coordenou uma série de tarefas. Quando ela entra no elevador, detona o gatilho, abre uma janela killer que tem a claustrofobia e o volume de tensão é tão grande que bloqueia a leitura de dezenas de outras janelas, centenas de outras janelas. O eu não consegue raciocinar, ele é prisioneiro das ideias negativas e da tensão fóbica daquelas janelas, e começa então a experimentar uma sensação de sufocamento, de falta de ar, de parada cardíaca, de medo de parar o coração, e ela entra em desespero. Então aquela pessoa que conseguiu falar por uma plateia tão grande, administrou com maestria funções importantes da inteligência e coordenou tarefas com brilhantismo, não consegue coordenar a sua musculatura, a sua racionalidade num pequeno elevador. Às vezes, quando nós estamos nervosos, irritados, presos por uma janela killer, detonou o gatilho, abriu aquela janela e vamos teclar o celular, nem conseguimos teclar direito, porque faltou coordenação motora. Tem certas pessoas que, quando ofendidas, detonam o gatilho, abrem algumas janelas, não da ofensa ali, janelas que estão no portfólio da sua personalidade, que foram construídas ao longo da vida, e elas reagem como animais, reagem completamente irracionalmente, de maneira irracional. Elas têm uma atitude desproporcional frente ao estímulo exterior, porque o gatilho e as janelas formaram um pacto que aprisionou o eu. Grande parte das guerras são dirigidas pelo gatilho e pelas janelas, e não pelo eu lúcido e coerente. Os ataques terroristas, onde pessoas querem destruir outras pessoas inocentes em função de um ideal, não é reflexo de um eu maduro, lúcido, coerente, capaz de enxergar o ser humano na dimensão, capaz de perceber a complexidade da existência e de perceber que a vida é um fenômeno indecifrável. Gatilho é detonado antes que se detona o gatilho de uma bomba. Abre-se uma janela tensional que explodiu a coerência e a inteligência antes de explodir o corpo. E assim, atos terroristas são cometidos, refletindo que o Homo sapiens pode chegar ao grau mais insano, mais irracional da sua experiência. É simplesmente incrível que seres humanos, por não viajarem para dentro do seu ser, por não questionar a existência, por não indagarem a complexidade da construção de pensamentos e não perceberem que, por mais que nós possamos ter cultura, ciência, ideologias, religiões, nós sabemos muito pouco sobre a vida que pulsa dentro de nós, muito pouco sobre a caixa de segredos da existência. Mas a vida fica muito pequena
porque é pequeno o campo de leitura da memória. Não entramos no nosso complexo mundo intelectual e abrimos o leque da nossa inteligência para descobrir a grandeza da existência e nos perder nos mistérios que nos cercam como seres vivos, como seres conscientes e inteligentes. Uma pessoa é tanto mais madura quanto mais ela consegue relacionar-se com os outros de maneira inteligente, desenvolvendo tolerância e solidariedade. Uma pessoa é tanto mais imatura intelectualmente quanto mais ela consegue fazer inimigos, quanto mais ela acha que as pessoas o perseguem e o controlam. A estupidez, a nossa estupidez intelectual está diretamente relacionada com a nossa capacidade de fazer inimigos, ser controlados pelas janelas killers, controlados pelo que os outros pensam e falam de nós. E a nossa maturidade intelectual está diretamente relacionada com a nossa capacidade de compreender que no fundo, mesmo que as pessoas nos decepcionem, elas são seres humanos que nós devemos valorizar, respeitar as diferenças e acreditar que se nós não conseguimos ajudá-las a corrigir as rotas da vida, elas ainda assim têm o direito de continuar sendo o que são. E esperamos que as lições da escola da vida possam trazer a reflexão, o que é a educação, o que os conselhos e o que as orientações não conseguiram fazer. Vamos falar então sobre a síndrome do pensamento acelerado. Sintomas. Já falamos: fadiga excessiva, irritabilidade, flutuação emocional. No momento está tranquilo, no outro está tenso ou sensível. Dificuldade de contemplar o belo nos pequenos estímulos da rotina diária. Déficit de concentração. Porque vive pensando, vive no seu imaginário, produzindo uma série de ideias numa velocidade muito grande, não se concentra. E também déficit de memória. Muitos de vocês levantaram as mãos aqui na conferência anterior dizendo que estão com déficit de memória. A maioria de vocês. Eu quero que vocês tenham consciência. A nossa memória muitas vezes falha porque o cérebro está nos protegendo. Ele tem mais juízo que o nosso eu. Como o nosso eu não consegue administrar os pensamentos, mudar o nosso estilo de vida, relaxar, então ele bloqueia a memória para que você pense menos e para que você gaste menos energia do córtex cerebral e acorde menos cansado, consequentemente mais disposto, mais animado. Aí nós esquecemos onde colocamos a chave do carro, outros esquecem onde estacionou o carro, e ainda outros esquecem o nome de pessoas que corriqueiramente encontram, e para não ficar chato, elas dão aquela desculpa para saber qual o primeiro nome. Elas perguntam: qual o seu nome todo, hein? E por favor, para esse esquecimento corriqueiro, não procure o seu médico. Por quê? Porque seu médico também está esquecido. A síndrome SPA, ela transformou o palco da mente humana num teatro de estresse. Nunca na história o ser humano expandiu tanto a velocidade de pensamentos, a não ser em tempos de escassez, de guerras, de risco à vida. Quais são as causas? No passado o conhecimento dobrava-se a cada 200 anos. Hoje ele dobra-se no máximo a cada 5 anos. O excesso
de consumo, consumismo. E consumismo é traduzido do ponto de vista psiquiátrico, tudo aquilo que você consome sem necessidade e consome e procura consumir com ansiedade. A paranoia da estética, o excesso de estímulos da televisão, principalmente de programas que estimulam as pessoas a serem o que não são, a consumirem o que não precisam e a terem um corpo diferente do seu. Essa troca